Hoje nós vamos conversar sobre a possibilidade de acumular o benefício de auxílio acidente com qualquer outro tipo de aposentadoria. É um tema bastante polêmico que tem tido várias decisões conflitantes, inclusive o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, editou uma súmula 507 definindo um posicionamento, e ainda assim no ano de 2015 nós ainda temos decisões que vai contrário, tem um entendimento contrário à súmula editada pelo STJ, e neste vídeo nós vamos tratar sobre este tema. O benefício de auxílio acidente é um benefício que ele tem natureza indenizatória. Normalmente, este benefício é devido quando o segurado tem a concretização ou a consolidação das suas sequelas, e essa consolidação deixa esse segurado impossibilitado de retornar às mesmas atividades que ele exercia na empresa antes de ter sofrido algum acidente de qualquer natureza que acarretou essa limitação física, essa redução da sua condição de trabalho. E quando isso acontece, é devido ao benefício de auxílio acidente. Então, o núcleo para a concessão desse benefício é a redução da capacidade para o trabalho permanente, porém parcial, ou seja, este trabalhador ele não fica inválido, ele não permanece totalmente inválido, mas ele tem uma redução significativa do seu potencial de trabalho, e por isso, como essa sequela se consolida e ela se torna permanente, é uma redução permanente da situação da capacidade laboral desse trabalhador. Então, nesta hipótese está caracterizado aí a possibilidade de concessão do benefício de auxílio acidente. Até o ano de 1997, com a edição da Lei 9.528, o benefício de auxílio acidente ele tinha uma natureza vitalícia e ele poderia ser acumulado com qualquer tipo de aposentadoria. Porém, após a alteração da legislação, houve uma restrição em relação à possibilidade de receber o auxílio acidente concomitantemente com qualquer outro tipo de aposentadoria, e acabou sendo proibido essa acumulação após o ano de 1997. E após essa alteração na lei que restringiu esse direito ao segurado da Previdência Social, do Regime Geral de Previdência Social, ocorreram aí uma enxurrada de ações judiciais questionando esta limitação, esta proibição de acumular o auxílio acidente com aposentadoria por invalidez, por tempo de contribuição ou qualquer outro tipo de aposentadoria, aposentadoria por idade ou especial, tendo em vista que na Constituição Federal estava aí previsto o direito adquirido para aquelas pessoas que teve a concessão do benefício de auxílio acidente antes da alteração da lei que ocorreu no ano de 97. Então, num primeiro momento, nós tivemos um entendimento sedimentado pela jurisprudência de que, se o benefício de auxílio acidente foi concedido antes da alteração da lei, antes do ano de 1997, e a concessão do benefício de aposentadoria foi concedido após o ano de 97, nesta situação, este segurado poderia acumular o recebimento desses dois benefícios. Porém, se o benefício de auxílio acidente fosse concedido após o ano de 1997, após a alteração da lei que restringiu a acumulação desse benefício com outro tipo de aposentadoria, aí sim o segurado ele não teria direito a acumular o auxílio acidente com qualquer outro tipo de aposentadoria. Então, este foi o primeiro entendimento que foi sedimentado pela jurisprudência dos nossos tribunais. Com o passar do tempo, algumas decisões começaram a ser proferidas de forma divergente desse primeiro entendimento, alegando que não era possível acumular o auxílio acidente com qualquer aposentadoria, mesmo que o benefício de auxílio acidente tenha sido concedido antes do ano de 1997 e a aposentadoria após o ano de 1997. Então, antes existia um entendimento que nesta hipótese era possível acumular os dois benefícios, o segurado tinha direito de receber os dois benefícios concomitantemente. Então, após o ano de 1997 e depois várias decisões divergentes, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, acabou sedimentando o entendimento, concretizando o entendimento de que não era possível acumular o benefício de auxílio acidente com qualquer aposentadoria, mesmo que a aposentadoria, ou melhor dizendo, mesmo que o benefício de auxílio acidente fosse concedido antes da alteração da lei que restringiu ou proibiu a acumulação e o benefício de aposentadoria fosse concedido após o ano de 97.
Então, o novo entendimento mais restritivo definido pelo STJ definiu que só era possível acumular os dois benefícios se ambos, auxílio-acidente e aposentadoria, fossem concedidos antes do ano de 1997. Se um dos benefícios, no caso alguma aposentadoria, fosse concedido após o ano de 1997, então nessa hipótese aí não era possível mais acumular o auxílio-acidente com qualquer aposentadoria, e este entendimento inclusive ganhou força sendo depois editada no ano de 2014 a súmula 507 do STJ, a qual nós vamos mostrar aqui na tela do computador. Então aqui nós estamos vendo um acórdão, uma decisão do STJ, a qual ele menciona e ratifica esse entendimento que nós estamos mencionando. Então começa aqui o acórdão, no caso é uma ementa, um trecho de um acórdão, de uma decisão, mencionando o seguinte: a redação original do artigo 86 da Lei 8.213 de 1991 previa que o auxílio-acidente era um benefício vitalício, sendo permitida a acumulação do referido auxílio pelo segurado com qualquer remuneração ou benefício não relacionados com o mesmo acidente. Isso significa que o benefício de aposentadoria que teve como origem a mesma sequela, o mesmo acidente, o mesmo problema clínico que originou o benefício de auxílio-acidente, nesta hipótese não seria possível acumular os dois benefícios. Então o STJ aqui na decisão ele está reforçando essa questão. Então ele continua aqui no item 3 para a gente finalizar. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a possibilidade de acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria sejam anteriores às alterações promovidas pela Lei 9.528 de 97. De uma maneira bem sintética, bem resumida, o que disse aqui essa decisão foi de que só é possível acumular auxílio-acidente com qualquer outro tipo de aposentadoria se ambos os benefícios forem concedidos antes da alteração da lei que ocorreu no ano de 1997. Inclusive, esse posicionamento foi repetido por diversas vezes em decisões judiciais, tanto do STJ quanto dos tribunais inferiores, os tribunais estaduais, e acabou gerando aí uma súmula 507, ao qual eu vou demonstrar agora aqui no computador. Então, nesta súmula 507 está especificado o seguinte: a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11 de novembro de 97, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213 de 1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. Então segue aqui o entendimento de que realmente não é possível mais, de acordo com a súmula 507 do STJ, acumular o benefício de auxílio-acidente com qualquer aposentadoria se qualquer desses benefícios forem concedidos após a modificação da lei que restringiu a possibilidade de acumular os dois benefícios após a restrição da modificação da lei que ocorreu com a Lei 9.528 do ano de 1997. Dando sequência, ocorreu uma decisão recente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, agora em 2015, em que esta decisão ela contrariou o que está especificado nessa súmula 507 do STJ. O que é importante mencionar nessa decisão é que foi reconhecido o direito constitucional de direito adquirido, ao qual o desembargador reconheceu de que este segurado tinha direito adquirido por ter o seu benefício de auxílio-acidente de natureza vitalícia por ter sido concedido antes da alteração da lei que restringiu a possibilidade de acumulação. Então eu vou demonstrar aqui os principais trechos dessa decisão, ao qual foi fundamentado aí o direito desse segurado a acumular os dois benefícios, mesmo com a restrição e a posição restritiva que foi aí emitida pela súmula do STJ. Então vamos ver aqui na tela do computador, essa decisão ela é da 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e o trecho que eu grifei aqui para demonstrar foi esse aqui que eu achei bem interessante. Olha o que diz o desembargador. O fato de aposentadoria por tempo de contribuição ser posterior à Lei 9.528 de 1997 isoladamente não deve ser considerado suficiente para deixar de reconhecer o direito adquirido à percepção de um benefício de caráter vitalício.
Continua aqui o desembargador nos seus fundamentos, que inclusive ele menciona a súmula 507, ele diz aqui: impende consignar por oportuno que não se ignora o teor da súmula 507, né? E aí ele menciona aqui o teor da súmula 507 e ele continua aqui: contudo, não se pode olvidar que o segurado incapacitado em data anterior à vedação legal de cumulação, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213 de 91, tem direito ao recebimento vitalício de auxílio acidente, em respeito ao direito adquirido constitucionalmente garantido. Ele está se referindo ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Então nós constatamos que a questão ainda continua em aberto, ainda existe polêmica, ainda existe divergência sobre a possibilidade ou não de acumular o auxílio acidente com qualquer aposentadoria. Inclusive, continuamos tendo decisões discrepantes, contrárias e contraditórias, o que de certa forma gera uma insegurança jurídica, porque nós temos uma decisão do Tribunal Superior, nós temos uma súmula editada, porém, pelo princípio do livre convencimento, nós temos aí alguns magistrados, alguns desembargadores proferindo decisões contrárias à súmula editada pelo STJ. Porém, o tema ele vai ser definido ainda pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, em sede de repercussão geral. Foi reconhecido pelo recurso extraordinário 687.813 a repercussão geral, e ele foi designado para o ministro Luiz Fux relatar este recurso extraordinário com repercussão geral. Então a matéria ainda está sendo discutida e terá efeito de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, e até lá nós estamos ainda com um tema aberto, ainda pode ocorrer várias decisões discrepantes e contraditórias até que o Supremo conceda aí ou defina uma decisão que seja unânime, que ela possa prevalecer sobre todos os tribunais inferiores, ao qual deverão respeitar essa decisão com repercussão geral. Então hoje a gente bateu um papo apenas sobre essas recentes decisões que foram proferidas em relação ao tema de acumulação do benefício de auxílio acidente com qualquer outro tipo de aposentadoria, e nós voltamos a conversar em um outro vídeo. Então um grande abraço e até a próxima.